Abra sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 17. A partir do verso 24 até o final do capítulo 17. Segundo Reis, capítulo 17, versículo 24 em diante. Segundo Reis, capítulo 17, verso 24, até o final, a palavra de Deus diz: o rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor. Então, mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram a alguns do povo. Pelo que se disse ao rei da Síria: as gentes que transportaste e fizesse habitar nas cidades de Samaria não sabem a maneira de servir o Deus da terra. Por isso, enviou ele leões para o meio delas, os quais as matam, porque não sabem como servir o Deus da terra. Então, o rei da Síria mandou dizer: levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxestes, que ele vá e lá habite, e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Foi, pois, um dos sacerdotes que haviam levado de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinava como deviam temer o Senhor. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitava, e os puseram nos santuários, nos altos, que os samaritanos tinham feito. Os de Babilônia fizeram Sucote-Benote, os de Cuta fizeram Nergal, e os de Amate fizeram Azima. Os aveus fizeram Nibais e Tartaque, e os serfarvitas queimavam seus filhos a Adrameleque e Anameleque, deuses de Sefarvaim, mas temiam também ao Senhor. Dentre os do povo constituíram sacerdotes dos lugares altos, os quais oficiavam a favor deles nos santuários dos altos, de maneira que temiam o Senhor e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje fazem segundo os antigos costumes, não temem o Senhor, não fazem segundo os seus estatutos e juízos, nem segundo a lei e o mandamento que o Senhor prescreveu aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Ora, o Senhor tinha feito aliança com eles e lhes ordenara, dizendo: não temereis outros deuses, nem vos prostrareis diante deles, nem os servireis, nem lhes oferecereis sacrifícios, mas ao Senhor que vos fez subir da terra do Egito com grande poder e com braço estendido, a ele temereis, e a ele vos prostrareis, e a ele oferecereis sacrifícios. Os estatutos e os juízos, a lei e o mandamento que ele vos escreveu, tereis cuidado de os observar todos os dias, não temereis outros deuses. Da aliança que fiz convosco não vos esquecereis, nem temereis outros deuses, mas ao Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém, eles não deram ouvidos a isso. Antes, procederam segundo o seu antigo costume. Assim, estas nações temiam o Senhor e serviam as suas próprias imagens de escultura, como fizeram seus pais, assim fazem também seus filhos e os filhos de seus filhos até ao dia de hoje. Amém. Pai, tua palavra foi deixada para nós como alerta, como ensinamento, como um verdadeiro alimento espiritual. E é desse alimento que nós precisamos agora, Pai. Nem só de pão nós vivemos, mas das palavras que procedem de tua boca. São essas que queremos ouvir, porque elas nos alimentam espiritualmente. Essa é a razão de não termos vindo aqui ouvir homens com filosofias e doutrinas deste mundo, mas a palavra que procede do Senhor. Só ela
pode alimentar, pode transformar, gerar fé no coração daquele que ouve, Pai, e transformação de vida, que é aquilo que nós necessitamos. Por isso, Pai, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu quero ser usado pelo Senhor, quero ser um instrumento em Tuas mãos, e para isso preciso da unção do Teu Espírito, para que de maneira sobrenatural a Tua palavra nos seja ministrada esta manhã. É o que eu te peço em oração com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amados, aqui está um texto muito significativo, que traz algumas verdades que a gente precisa entender. Eu creio que nós, que estamos na igreja, nos chamamos cristãos, crentes, evangélicos, sei lá, o nome que a gente queira dar a isso, né? A nossa situação atual. E conhecemos, por isso, a verdade. A própria Bíblia diz que quando nós conhecemos a verdade, nós somos libertos, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então essa é a situação do crente em Jesus. Ele conheceu a verdade e ele foi liberto por ela. Agora, eu costumo dizer, já disse aqui em outras mensagens, que talvez tão importante quanto conhecer a verdade e ser por ela liberto, também é saber discernir a mentira, discernir o erro, porque é bom conhecer a verdade, é ela que traz a libertação, mas quando eu sei discernir, identificar o erro, a mentira, eu também me livro de muitas coisas ruins que poderiam vir sobre a minha vida. Se eu não souber identificar quando algo é falso, quando algo é mentiroso, e isso, então, é algo também muito importante. Eu creio, como já disse aqui também, que a conversão genuína, verdadeira, ela é uma obra de Deus. Nós costumamos dizer, talvez erroneamente, eu me converti, para marcar um momento na minha vida em que houve uma mudança, uma transformação, uma abertura de olhos, né? A gente diz, eu me converti. Mas, na verdade, foi o Espírito Santo que nos converteu. Foi Deus que nos converteu. A Bíblia diz que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, essa obra é de Deus. A conversão é uma obra de Deus. Foi Ele que fez. Posso até dizer, né, de forma genérica, eu me converti, mas na verdade foi o Espírito Santo que, ao me convencer de todas estas coisas, provocou, gerou em mim a fé necessária para que eu me rendesse completamente a Jesus Cristo. Isto é uma conversão genuína e verdadeira. Só quem é, sabe que é. Agora, e a falsa conversão? Será que ela existe? Será que existe um falso cristão? Será que existe um falso crente, um falso evangélico? Será que existe alguém que acha que realmente se converteu, mas não sabe bem a que se converteu? E isso é algo que a gente precisa discernir pela palavra de Deus. Porque muitas vezes acontece uma conversão falsa, que então não é de fato uma conversão, que engana aos outros, talvez até a própria pessoa, mas que não engana a Deus. E nós podemos imitar um comportamento, nós podemos adotar uma forma de vida, e nem por isso a gente pode, de fato, se considerar convertido pelo Espírito Santo. E é o que acontece com muita gente. Adota uma forma de vida, imita um comportamento. Então, os crentes têm um comportamento, eu posso imitar aquele comportamento, eu posso assumir um tipo de vida, mas não ser de verdade aquilo que eu acho que sou, ou que eu tento fazer os outros entenderem que eu sou. E isso é uma conversão falsa que acontece, que é prevista na própria Bíblia. Jesus mesmo alertou que o joio habitaria no meio do trigo. Ora, onde estão o joio e o trigo? Estão na igreja. E os dois estão habitando um ao lado do outro,
Mas disse o Senhor Jesus que no final é que vai haver a separação. Não é agora, enquanto a igreja está crescendo e progredindo. Esta identificação do que é falso, do que é verdadeiro, virá no final, e ali a consequente separação desses dois grupos que agora estão misturados, que agora fazem parte aí de um mesmo grupo de pessoas, de um mesmo corpo, não é? Vamos dizer assim. Então, há muita gente que imita a conversão ao invés de fato ter se convertido pelo Espírito Santo. E o grande problema que isso traz para a igreja como povo de Deus. Traz algum problema isso para a igreja? Ter muito joio? Traz algum problema ter muita imitação de conversão? Certamente traz. Porque enfraquece a igreja e é uma porta aberta para a operação do mal dentro até da igreja. E é isso que a Bíblia vai nos falar aqui essa manhã. Porque quando há essa ilusão de que houve uma conversão, de que eu passo apenas a imitar um comportamento, ao invés de ter a minha natureza transformada, como a Bíblia diz, ser a real conversão, eu apenas me aproximei de um grupo e assumi as formas daquele grupo, o que vai acontecer, no mínimo, alguns prejuízos vão se realizar, não é? Porque se eu imitar tão bem, se eu me sentir tão bem ambientado dentro do corpo de Cristo, dentro do povo de Deus, a ponto de eu mesmo acreditar que eu de fato sou uma pessoa convertida, quando na verdade não sou, sabe o que vai acontecer? Eu terei a minha consciência cauterizada. Eu vou estar num estado de tranquilidade, porque eu estarei pensando sobre mim algo que não é verdade. E como é que a conversão se dá? Quando o Espírito Santo me convence, pecado, justiça e juízo. Me convence que eu sou um pecador. Convence a mim que há uma justiça de Deus e um consequente juízo. Então essa ação do Espírito Santo vai me convencer de que eu não presto, de que eu sou pecador e que eu preciso de Deus. Aí, então, se produz a conversão. Mas se eu já estou ambientado na igreja, se eu já estou fantasiado de crente, se eu já assumi um comportamento, a minha consciência fica fechada para essa visão de que eu sou um pecador. Porque eu começo a me achar um pouco melhor. Afinal de contas, eu estou na igreja, poderia estar no mundo. Afinal de contas, eu frequento o mesmo lugar do povo de Deus, eu não estou no inferninho nem na boate. Alguém poderia, então, com essa falsa sensação de segurança, ficar, então, iludido com respeito a si mesmo. E isso vai acabar se manifestando mais cedo ou mais tarde no tipo de vida. Porque se não houve conversão, certamente não há também transformação de caráter. E mais cedo ou mais tarde, como diz a Bíblia, aquilo que está encoberto será revelado. Aquilo que está oculto será exibido. Será colocado livremente a toda a vista. E isso vai desonrar a fé, desonrar a igreja. E nós temos visto isso hoje no mundo em que a gente vive. Quantos pastores, pastoras, missionários, missionárias, e o nome que você queira dar, nos escândalos que aparecem, que surgem e que são divulgados, é só uma questão de tempo, porque não há uma conversão genuína e verdadeira. Então vai haver um faz de conta, e esse faz de conta um dia vai se manifestar. Mas como é que essas coisas de fato podem acontecer? E aí que a gente vai voltar ao texto que a gente leu, porque esse texto ele conta como é que essas coisas começam a acontecer. Como é que isso se dá na igreja, no povo de Deus. Alguns exemplos bíblicos, há um tempo atrás, ainda esse ano, preguei aqui sobre números, e ali havia uma menção de que havia no meio de Israel um populacho. Você lembra dessa mensagem do populacho? Populacho está ali no meio. São aquelas pessoas que fugiram do Egito, né, no comboio de Israel. Israel foi liberto, então alguns se aproveitaram e foram juntos. Mas não eram israelitas, não eram do povo, eram populacho.
E começam ali então a contaminar as pessoas com um sentimento de frustração, de murmuração, de reclamação, e você já sabe da história que já foi contada aqui em pregação. Então, alguns exemplos bíblicos, e outro é esse aqui. Esse que nós lemos aqui está aqui mostrando a origem do que nós chamamos e conhecemos como samaritanos, o povo samaritano, que foi tão discriminado pelos israelitas, com os quais os israelitas não se davam. A Bíblia chega a dizer, eles não se dão bem. Falei disso aqui semana passada, quando Jesus vai pregar a uma mulher samaritana. Isso é um escândalo, né? Porque eles não se dão bem. Era necessário, como disse semana passada, passar em Samaria. E ali Jesus foi para salvar aquela mulher. Então, há exemplos bíblicos de coisas que acontecem no meio do povo e que vão formar até um outro povo que vai ter costumes completamente diferentes. Então veja como é que começa isto a acontecer no meio do povo de Deus. Capítulo 17 de 1 Reis, no versículo 25, olha o que está escrito aí. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor. Então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram alguns do povo. Mas olha só, quando passaram a habitar ali, não temeram ao Senhor. Foi assim que as coisas começaram. A falta de temor a Deus é que vai dar origem a todo o resto do comportamento, a todo o resto dos desvios de fé, de doutrina. Tudo está relacionado à falta de temor a Deus. Quem não tem temor a Deus é um grande candidato a se embrenhar aí nas piores coisas que esse mundo pode oferecer. Veja o verso 24, a origem de tudo. O rei da Assíria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Que contexto histórico aqui é mencionado? O reino de Israel já estava dividido. Reino do sul, Judá, reino do norte, Israel. Essa divisão tinha acontecido já desde quando Roboão ele se opõe a amenizar os impostos, cria ali uma revolta popular e ali se levanta uma divisão no reino e a gente conhece a história bíblica e assim ela acontece. E aqui o reino já estava dividido. Mas esses dois reinos caminharam, cada um com seus reis, cada um com seus problemas. A Bíblia conta no livro de Reis, nos livros de Crônicas, ela conta a história desses reis, desses reinados. Alguns procederam bem, outros procederam mal, mas os de Israel sempre procediam mal, levando o povo cada vez mais para longe de Deus. Então o reino de Israel, ao contrário de Judá, ele acaba primeiro. E quando é que acaba o reino de Israel? Quando há a invasão assíria, se eu não me engano, no ano 722 a.C. A invasão assíria destrói o reino de Israel. O rei assírio, aqui mencionado, o rei da Assíria, versículo 24, ele dominou aquele reino de Israel, ele subjugou e fez ali o que ele queria fazer e nunca mais o reino de Israel se restabeleceu. O reino que sobrou foi Judá, que ainda durou mais 100 e poucos anos, até que também foi dominado pelos babilônicos. A gente conhece a história, o tempo de cativeiro e tudo. Mas aqui é Israel. Israel que foi dominado pelo rei da Assíria, e ele então determina que aquela região, aquelas cidades de Samaria, fossem habitadas por gente que veio de outros lugares. Então, aquelas cidades, habitadas por essas pessoas e por mais os sobreviventes da guerra, que eram judeus, que eram israelitas, vão então formar um grupo social novo, um grupo étnico, talvez a gente possa até dizer, novo, os samaritanos, que habitavam nas cidades de Samaria, mas que eram compostos de gente desses povos aqui, que o rei mandou trazer, Babilônia, Cuta, Ava, Amate, Sefarvaim, e também alguns que sobraram lá dos israelitas. Esse grupo vai formar o que a gente conhece como samaritano. Um monte de gente vivendo juntas, mas sem nenhuma fé, sem nenhuma noção
de espiritualidade, de religiosidade. Essa mistura de gente dá origem aos samaritanos. E veja, é interessante destacar que enquanto isso está acontecendo, os seus vizinhos, o reino do sul, o reino de Judá, está sendo governado por um rei chamado Ezequias. Você vai ler sobre Ezequias na Bíblia, foi um dos melhores reis de Judá. Um rei que promoveu só coisas boas em Judá, que trouxe de volta a adoração ao Deus verdadeiro, que derrubou altares, que fez coisas boas para o povo e principalmente no aspecto espiritual, fazendo com que houvesse uma volta daquele povo a uma adoração ao Deus verdadeiro. Então o vizinho aqui do meu lado está de vento em popa, está bem, está indo bem espiritualmente, mas do outro lado Israel está cada vez pior, dominado e agora com um monte de gente de outros povos, com um monte de pagãos no meio deles, cada um com sua crença, fazendo qualquer coisa do jeito que lhe dão na cabeça. Uma lição já começa aqui, veja, estar próximo de gente temente a Deus não me torna temente a Deus. Eles eram vizinhos, eles estavam perto um do outro. De um lado, tudo de bom acontecendo, mas no meio deles, tudo de ruim acontecendo. Então não adianta conviver com o bom, porque eu não vou me tornar um dele, não adianta. Não adianta eu estar perto de alguém bom. É verdade que estar perto de alguém ruim é até pior, porque as más companhias corrompem os bons costumes, como diz a Bíblia. Eu preciso me cercar de gente boa, mas só o fato de eu me cercar de gente boa não me faz uma pessoa boa. O fato de eu andar perto de crente não me faz um crente. O fato de eu ter nascido numa família evangélica não me faz um evangélico. O fato de todos os meus parentes terem se convertido não me faz um convertido. Eu posso habitar pertinho deles, posso ver o progresso deles, mas não quer dizer que eu terei a mesma experiência, porque esta experiência é individual e aqui uma das evidências é isso. E talvez isso seja também um estopim para produzir a sensação de segurança que é a pior que pode existir. Estou seguro no meu pecado. Estou seguro na minha vida torta. Estou seguro mesmo estando longe de Deus. Talvez estarem próximos de Judá tenha produzido neles um sentimento de religiosidade. Nós somos o mesmo povo, somos aqui vizinhos. Então, meu irmão lá de Judá está buscando a Deus por mim, né? Isso parece alguns parentes nossos, né, que não são crentes, mas gostam da gente, moram com a gente, vê a gente indo para a igreja e diz assim, ora lá por mim. Aconteceu contigo hoje? Você está indo para a igreja? Ora lá por mim. Faz uma fezinha lá por mim, porque a minha situação está esquisita. É mais ou menos isso. E aqui a gente vai perceber isso. Porque o que resultou dessa mistura de gente, dessa proximidade de Judá, sem nenhuma transformação pessoal, sem nenhuma ação pessoal com Deus, produziu ali uma conversão falsa, uma religiosidade fingida que não tinha nada a acrescentar. Veja o versículo 33. De maneira que temiam o Senhor e ao mesmo tempo serviam os seus próprios deuses, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Eles saíram das suas nações, foram levados pelo rei da Síria para lá, gente de várias nações diferentes. Cada um veio com o seu costume, cada um veio com a sua história religiosa, habitaram ali. E aí é interessante que o texto vai dizer aqui que eles são instruídos, são educados, são ensinados, e aí há um resultado que é produzido. O versículo 33 traz o resultado disso tudo. Qual foi o resultado? Eles aprenderam a temer o Senhor. Olha que bonito, foram ensinados. Olha, tem que temer a Deus, tá bom? A gente teme a Deus. Mas, olha só, ao mesmo tempo, é possível isso? Ao mesmo tempo, serviam os seus próprios deuses, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. A gente chega à igreja, a gente chega ao povo de Deus, a gente se mistura a ele, mas a gente ainda está amarrado, atrelado às nossas tradições familiares, aos costumes que nos foram ensinados desde pequenininhos. Então eu começo a pensar que é possível eu fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É possível pedir bênção a Deus e ao diabo ao mesmo tempo.
A pessoa começa a achar que é possível. Eu temo ao Senhor, mas eu também faço aqui a minha fezinha. Eu temo ao Senhor, mas eu guardo os meus badulaques. Eu tenho na minha congelador um melzinho com uma garrafinha de mel com o nome de alguém, né? Eu de vez em quando boto uns nomes na boca do sapo e costuro, né? De vez em quando eu tomo uns banhos de boca para descarregar. Então eu temo ao Senhor, mas ao mesmo tempo eu ainda estou aprisionado às minhas tradições familiares, às coisas que eu aprendi desde pequenininho. E aí, irmãos, é possível isso? Será que há algum elogio a ser feito pelo fato deles temerem a Deus? Eu temo a Deus, mas eu também faço um monte de outra coisa. É possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Foi o pastor que disse que não, ou foi Jesus que falou? Que não se pode servir a dois senhores, porque você se apega a um e despreza o outro, ou vice-versa. Foi Jesus que ensinou isso? Então, o que eles estão fazendo aqui é louvável? Merece algum crédito? Merece alguma chance para eles? Que temem a Deus, mas ao mesmo tempo fazem tudo o que sempre fizeram os seus antepassados. E veja o que gera esse temor. Aí é o temor num sentido contrário ao que a Bíblia realmente nos apresenta como verdadeiro temor a Deus. O verdadeiro temor a Deus não é medo de Deus. E isso é algo que custa entrar na cabeça de algumas pessoas. Quando a Bíblia fala do temor ao Senhor, ela fala muito mais de reverência, de considerá-lo, de ter respeito, do que ter medo dele. Porque Deus não quer que eu tenha medo dele, mas Ele quer que eu aprenda a amá-lo. Ele me criou para isso, para que eu me volte para Ele voluntariamente, não porque tenho medo que Ele me lance no inferno. Então, o que gera esse comportamento aqui começa lá na raiz, começa no início de todas as coisas. Você sabe quem foram os evangelistas desse povo? Foram os leões. Eles ouviram o evangelho pela boca dos leões. Olha o versículo 26, o que diz. Pelo que se disse ao rei da Síria, as gentes que transportaste fizesse habitar na cidade de Samaria, não sabem a maneira de servir, olha o Deus aí com letra minúscula, da terra. Olha, o Deus, Jeová, virou o Deus da terra, né? Olha, eles não sabem, por isso enviou ele leões para o meio delas, as quais as matam, porque não sabem como servir o Deus da terra. Os leões foram os evangelistas desse pessoal. Como tinha muita gente sendo comida por leão, aí eles assim, opa, como toda superstição, né? Eu tenho que fazer alguma coisa quanto a isso. Quem sabe se eu me benzer, o leão não vem, né? Quem sabe se eu carregar um santinho no bolso, o leão não me come hoje. Daí vem a superstição, é do medo. Todo medo gera superstição, é a consequência. Então os leões estão comendo gente aqui. O que a gente vai fazer? Tem que fazer alguma coisa. Aí o rei tem uma bela ideia, né? Bom, vamos trazer um sacerdote. A gente bota o sacerdote ali e ele começa a educar esse povo para ver se eles param de ser comidos por leão. Porque quanto mais gente comida por leão, menos imposto entra. Porque não é o leão do imposto de renda do rei. Era outro leão, entendeu? Então, quanto mais gente o leão come, menos dinheiro entra para o rei. Então tem que fazer alguma coisa. Qual a solução? Traz um sacerdote. O sacerdote ensina, bota lá um pastor, bota lá um pregador. Ele ensina as pessoas. E aí elas começam a aprender, e aí o leão vai comer gente em outro lugar. Entendeu? É essa a ideia que ali é apregoada. Então esse pessoal aprendeu a servir o Deus da terra, em letra minúscula, com medo do leão. O leão foi o evangelista. Se você não temer a Deus, o leão vai te comer. Posso pregar assim aqui? Se você não se converter, Jesus vai lançar você no inferno. Pode pregar assim? Aí você se converte. Porque foi isso que aconteceu. Se não se convertem, o leão come você. E eles foram instruídos. Agora, por quem foram instruídos? Olha o verso 27. Então o rei da Síria mandou dizer, levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxeste.
que ele vá e lá habite e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Foi, pois, um dos sacerdotes que haviam levado de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinava como deviam temer ao Senhor. Aonde é que foram arrumar esse sacerdote? De um dos próprios ex-moradores de Samaria, ou seja, do reino de Israel, que quando você vai ler na Bíblia, o que levou esse reino a ser tomado pelos assírios foi exatamente a falência do rei e a falência da religião, ou seja, o sacerdote do reino do norte já era um sacerdote corrompido, contaminado, cheio de crendice, cheio de mistura, e é esse sacerdote que vai ensinar aquele povo. Então, meus amados, se forma aqui um quadro maravilhoso. Uma gente crente falsa com um outro que finge que é crente, que é pastor, que é sacerdote. Esse é o casamento perfeito. O falso crente com o falso profeta. Quantas vezes você já me viu falar aqui que só existe falso crente porque existe falso profeta? E só existe falso profeta porque existe falso crente. Porque um alimenta o outro, um diz ao outro o que ele quer ouvir e dá o retorno que ele espera. Foi isso que aconteceu. Levam um sacerdote da própria Samaria, antes da ocupação, já estava uma droga, a religiosidade lá. E que moral que esse cara tem para ensinar alguma coisa de bom para esse povo? Nada. Se ainda tivesse levado um sacerdote genuíno, que restaurasse a adoração ao Deus de Israel, mas não, é o Deus da terra, com letra minúscula. É esse Deus da terra que ele vai ensinar as pessoas a terem medo, a dizer para elas assim, olha, faz alguma coisa aí, diz que você teme, porque senão vem leão aí para te comer. Então a gente faz alguma coisa para não ser comido pelo leão. Então olha a qualidade do sacerdote que é enviado para lá, um sacerdote infiel, um sacerdote que é ex-participante de um culto abençoado que tinha lá em Samaria, antes da dominação. Sabe qual é? Veja aí, mesmo capítulo, versículo 16 até o verso 18. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus. Isso é antes da invasão. E fizeram para si imagens de fundição. 2 bezerros, olha eles aí de novo. Isso é um outro, tá? Não é aquele que eu preguei outro dia, não. Fizeram um poste ídolo e adoraram todo o exército dos céus e serviram a Baal. Aí misturaram bezerro, poste, ídolo, imagem, horóscopo, está tudo junto aqui. Também queimaram a seus filhos e as suas filhas como sacrifício. Deram-se à prática de adivinhações. Criam em agouros. Você crê em agouro? Eu aposto que você tem crente aqui dentro que crê em agouro. Acha que é crente, mas crê em agouro. O que é agouro? É a palavra maldita, né? Eu falo alguma coisa, você vira essa boca para lá. Está amarrado o nome de Jesus 3 vezes. Isso é crer em agouro. Se eu disser uma palavra de maldição, vai pegar em você? Pelo menos na Bíblia que eu leio, diz, praga nenhuma chegará à minha tenda. Nenhuma maldição contra mim não vale encantamento. Então qualquer um que diz, pastor, você vai bater com o carro, a tua moto vai cair, você vai se quebrar todinho. Mas se Deus quiser, vai acontecer. Mas se Ele não quiser, você pode cuspir tudo isso aí para fora, porque eu não tenho nenhum receio sobre isso. Eu não preciso sair daqui, vou fazer uma oração. Jesus, quebra as palavras desse irmão. Isso é crer em agouro. E ali tinha um povo que cria em agouro. Mas você vê, essas coisas nunca estão sozinhas, irmãos. Olha, eu sou um bom crente, eu só creio em agouro. Não, isso nunca está sozinho. Isso é uma porta que se abre para um leque que vai cada vez mais se expandindo de superstições, de coisas malignas, sem fim. Veja, o crer em agouro está aqui no meio de queimar filho como sacrifício. Adivinhação. Venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocarem a ira, pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença, e nada mais ficou senão a tribo de Judá. Viu a por que Israel foi invadido pelos assírios? Você viu por quê? Porque antes da invasão, tudo isso estava acontecendo. E tinha lá um sacerdote que dirigia essa porcaria toda. Tinha um sacerdote que recomendava os bezerros, que botava os filhos na fogueira. Tinha um sacerdote que conduzia tudo isso.
que alimentava os maus agouros, fazia as pessoas crerem em todas essas palhaçadas. E agora é um sacerdote desse, que é levado pelo rei da Síria para ensinar o povo a temer o Deus da terra. Isso vai dar certo, irmãos? Quando? E aí, esse cara, ele não vai censurar os costumes antigos. Ele não vai chegar para aquelas pessoas que vieram de todas aquelas cidades e vai dizer assim, olha, aqueles deuses todos que vocês serviam eram deuses de barro, de madeira, de pano, sei lá de quê, aquilo não vale nada, não faz nada por você, agora tem que servir ao Deus de Israel. Ele vai falar isso? Não, porque ele mesmo não fazia isso. Ele mesmo ensinava ao povo de Israel a fazer bezerro, fazer um monte de coisa, jogar filho na fogueira. Como é que ele agora vai falar o contrário? Então ele vai ensinar sobre o Deus da terra. Mas ele não vai tocar na ferida do passado de ninguém. Porque essa ferida também é a dele. Ele não vai falar para ninguém porque era algo que ele também fazia. Então não vai dar certo o negócio. E aí é o que acontece. Ele não vai censurar o povo. Um sacerdote que só ensina não serve também não, irmão. Só ensinar o certo sem mostrar o errado também não serve. Porque aí você acrescenta o conhecimento do certo na sua vida, mas não espelhe da sua vida a identificação do falso, porque você não foi instruído sobre o falso. E tem pessoas que não entendem isso, tem pessoas que querem vir para a igreja só para ouvir coisas maravilhosas, coisas bonitinhas. Não, mas o pastor, o sacerdote, sei lá o nome que se queira dar, ele tem que ensinar o certo, mas também você identificar o errado. Até quando o errado está na tua vida. Até quando o errado é costume seu. Pastor, mas olha, eu tenho aqui anos e anos que eu faço isso. Então eu digo para você, está errado, para de fazer. Não importa quantos anos você faz um erro, o que importa é que você interrompa o erro e comece a fazer a verdade, a viver pela verdade. Ninguém é culpado daquilo que fazia no tempo de ignorância, a própria Bíblia diz isso, irmãos. Deus não nos cobra sobre o tempo de ignorância, mas agora que você sabe, agora você é duplamente culpado se continua na prática do erro, porque você agora sabe que é a verdade. E aquele sacerdote foi para lá, e ele não ensinou nada. Ele ensinou a ter medo de Deus. Falou assim, olha, faz de conta que você tem medo de Deus, porque o leão para. Mas pode continuar com tudo que você faz aí, teus deuses, né, tua religiãozinha, tuas superstições, tuas fezinhas. Pode continuar jogando 5 no bicho, né, botando cavalo, cobra, jacaré, cerca pelas 12, centena, milhar. Pode continuar, está tudo bem com você. Né? Continua vendo teu horóscopo antes de sair de casa, para ver se o dia vai ser bom ou não. Pode continuar fazendo tudo que você sempre fez. Não precisa mudar nada, não. Deus está de braços abertos querendo te receber. Basta que você o tema. Basta que você diga, eu temo ao Senhor. Pronto, para Deus ele está satisfeito. Você pode continuar com a sua vida do jeito que você quiser. Ora, essa é a igreja maravilhosa que todo mundo quer. É por isso que cada dia surge uma igreja engraçada diferente, né, irmãos? Essa semana eu recebi um videozinho no WhatsApp. Você recebe videozinho no WhatsApp? Ô raio, né, irmão? O videozinho no WhatsApp mostrando uma igreja, lá na África, sei lá onde era a igreja, um lugar esquisito lá, e a igreja em que a pinga é liberada. E o sacerdote dizia assim, não, a cachaça, ela me faz eu ficar mais perto de Deus. E todo mundo lá, pá, dançando, entortando na cachaça. O cara lá estava paramentado, tinha uma mitra na cabeça, então parecia o Papa, né? Mas não, tem que beber mesmo, porque... É uma maravilha essas igrejas assim, entendeu? Porque elas não dizem o que é errado. Elas só dizem, olha, o que importa é o teu relacionamento com Deus. Se ele vem pela bebida, pela cachaça, pela maconha, pelo santo daime, sei lá o quê, está valendo. O que importa é que você sinta bem. O que importa é que você fique bem. E quanto melhor você se sentir, mais fácil é enganar você. E você acha que engana a Deus? Não, você não engana a Deus. E por isso a conversão daquelas pessoas era defeituosa, era falsa. Porque faltava um ingrediente principal da conversão. Você sabe qual é o ingrediente principal da conversão? Se chama arrependimento.
Esse é o ingrediente principal da mistura desse bolo. Se não tiver arrependimento, não houve realmente conversão. Mas arrependimento implica reconhecer o erro, reconhecer que tudo que eu fazia era errado, reconhecer que as minhas crendices estavam erradas, reconhecer que aquilo que a minha vovó me ensinou estava errado, que ela era ignorante, coitada. Isso requer esse reconhecimento. E aí há o arrependimento. Errei, Senhor, perdoa-me porque errei. E agora quero consertar e quero fazer diferente. Não havia arrependimento, então não muda a vida. Versículo 29 diz, porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses, nas cidades em que habitava, e os puseram nos santuários dos altos que os samaritanos tinham feito. Ou seja, tudo continuou da mesma forma. O sacerdote corrupto veio, ensinou, mas ensinou pela metade. Não disse o que não agradava, só disse uma parte da verdade. E aí continuaram todos a fazer aquilo que sempre fizeram. Pegaram seus ídolos, colocaram nos altos da cidade, para ali iam em romaria, de joelhos, pagando suas promessas, da mesma forma que sempre fizeram em suas vidas. E isso, queridos, é o que acontece quando existe uma conversão falsa, motivada apenas pelo medo, como já disse aqui para você. Isso é o que acontece quando a conversão é simplesmente uma mudança de alguns comportamentos, adoção de algumas práticas, mas não uma transformação completa que só o Senhor pode realizar. Enquanto o pecado está reinando, queridos, a graça está disponível, mas ela se faz ausente, porque o pecado está reinando. A Bíblia diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós até cantamos um louvor aqui essa manhã que fala esse versículo, né? A graça é superabundante, quanto mais pecado, mais graça. Mas isso é porque ela vai suprimir o pecado na minha vida no momento que eu decido deixá-lo. Graça não tira pecado que eu não quero deixar. As pessoas acham que a graça de Deus vai tirar os pecados que eu não quero tratar. Não! Ela vai apagar aqueles que eu desejo tratar porque me arrependi deles. E aí não importa o tamanho deles, a graça ainda será muito maior e vai cobrir multidão de qualquer pecado, de qualquer pessoa. Mas enquanto isso não acontecer, a graça não vai se manifestar porque ela é resistida por cada um de nós. Cada um daqueles povos era desobediente e permaneceu desobediente. A adoração deles era falsa. O temor que eles diziam e foram ensinados a ter pelo Senhor era falso. Era um aparente temor, como diz o verso 33, vou ler de novo. De maneira que temiam ao Senhor e ao mesmo tempo serviam seus próprios deuses, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Está aí, ao mesmo tempo, temor e idolatria. Ao mesmo tempo, temor e erro, pecado, não combina, não funciona, e aí o verdadeiro estado se revela. Logo depois, no verso 34, está dizendo assim, até o dia de hoje fazem segundo os antigos costumes, não temem o Senhor. Engraçado que no verso 33 diz de maneira que temiam o Senhor, e no verso 34 nega. Porque o verso 33 se refere àquilo que eles pensavam que eram. E o verso 34 é aquilo que realmente Deus sabe deles. Eu acho que eu temo a Deus, mas Deus diz, você não teme a Deus, você não me teme. Então está escrito aqui, até o dia de hoje fazem segundo assim, não temem ao Senhor, não fazem segundo os seus estatutos e juízos, nem segundo a lei e o mandamento que o Senhor prescreveu aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Não temem. Esse é o verdadeiro estado. Mais cedo ou mais tarde se revela. O joio não precisa ser caçado, o joio não precisa ser identificado, porque no juízo final tudo será mostrado, nada que está oculto deixará de ser revelado. Mas muitas vezes a própria ação do tempo e o comportamento faz com que o joio se manifeste por si mesmo, através de um comportamento desse jeito. E o verdadeiro estado é revelado. Está na igreja, mas não teme ao Senhor.
Participa dos cultos, mas não teme ao Senhor. Tem cargo na igreja, mas não teme ao Senhor. Toca no louvor, mas não teme ao Senhor. Todo esse estado prega, mas não teme ao Senhor. Tudo isso pode ser revelado pelas atitudes, por aquilo que nós vivemos. Pelos frutos se conhece a árvore. É o que Jesus disse. A árvore mostra a que veio, através dos frutos que ela produz. E o Senhor foi claro ao afirmar que uma árvore boa, ela não pode produzir frutos maus, nem uma árvore má produzir frutos bons. O fruto sempre revela a origem da árvore. E é isso, queridos, que acontece aqui. Porque eles ouviram o chamado de Deus. Eles tiveram a oportunidade, mas muitos são chamados, poucos escolhidos. Muita gente ouve a voz do Espírito Santo, mas como diz a Bíblia, se hoje você ouvir a sua voz, não endureça o seu próprio coração, porque é possível ouvir a voz e endurecer o coração. É possível ter experiências com Deus, mas não ser transformado por essas experiências. Quantas foram as pessoas abençoadas por Jesus, com curas, com milagres, com pães, com peixes, com um monte de coisa, expulsão de demônios, e nem por isso dedicaram suas vidas a seguir Jesus e a servi-lo como Senhor. Então, essa é a causa da falsa conversão. Esses são os seus sintomas. As ações são indignas, elas permanecem indignas, os motivos não são justos, a aparência ela até é parecida, mas a motivação é completamente distante, é completamente falsa. A conversão, quando ela é verdadeira, ela exige uma transformação, um arrependimento verdadeiro. E ela sempre começa através de uma quebra de ídolos, irmãos. Aquele que se converteu e não quebra os ídolos da sua vida, eu não acredito nessa conversão. O que você está falando, pastor? Das imagens que eu tinha em casa, elas são apenas uma parte dos ídolos que você tinha. Elas não são todos os ídolos da nossa vida. É possível a gente quebrar todas as imagens, jogar fora todos os santinhos, quebrar todos os terços, todos os instrumentos que você possa ter de idolatria, de superstição, de qualquer coisa, mas continuar com ídolos dentro do seu coração. Então, quando há uma conversão, os ídolos são quebrados. E o único Deus verdadeiro, que não é só da terra, mas é do universo, esse único Deus não é apenas temido na forma de medo, mas é respeitado, é adorado, é engrandecido através da nossa vida. Isso não aconteceu. Então, para terminar, eu leio com você o versículo 35 ao versículo 39. Aqui mostra como as coisas deveriam ter sido, mas não como elas realmente foram. Versículo 35 diz: ora, o Senhor tinha feito aliança com eles e lhes ordenara, dizendo: não temereis outros deuses, nem vos prostrareis diante deles, nem os servireis, nem lhes oferecereis sacrifícios, mas ao Senhor, que vos fez subir da terra do Egito com grande poder, com braço estendido, a Ele temereis, e a Ele vos prostrareis, e a Ele oferecereis sacrifícios. Os estatutos e os juízos, a Ele e o mandamento que Ele vos descreveu, tereis cuidado de os observar todos os dias. Mais uma vez, não temereis outros deuses. Da aliança que fiz convosco, não vos esquecereis, nem temereis outros deuses. Mais uma vez, Deus dizendo: mas ao Senhor vosso Deus temereis, e Ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Aqui está como deveria ser a conversão verdadeira. Fiz uma aliança com Deus, Ele me ordenou não temer a outros, a Ele vou servir, com Ele terei um relacionamento, não terei relacionamento, não terei outro Deus algum na minha vida, e não me esquecerei, como diz o verso 38, da aliança que fiz com o Senhor. Nós temos uma aliança com Deus, irmãos.
Se ela é genuína, se ela é verdadeira, nós não podemos esquecer dela. Todos os meses nós celebramos a ceia do Senhor, que é um símbolo desta aliança. E Jesus ainda disse, façam isso em memória de mim, para a gente não esquecer. Veja, os princípios de Deus continuam os mesmos. E a gente pode incorrer nos mesmos erros do passado, se não houver uma transformação de vida, de entendimento, se não houver uma abertura de olhos, para que eu e você possamos jogar toda crendice no lixo, toda superstição caia por terra, porque há um único Deus e esse Deus cuida de nós. A Ele apenas tememos, a Ele apenas servimos e apenas as suas palavras guardamos. O resto é o resto, irmãos. O resto não importa. O resto é joio. Eu não quero fazer parte desse grupo. Eu não quero fazer de conta que sou aquilo que não sou. Eu espero que Deus encontre em nós uma essência verdadeira, pessoas tratáveis com quem Ele possa diariamente trabalhar, mudar, lapidar a nossa vida. Porque nenhum de nós, mesmo os verdadeiros, somos perfeitos. Ser verdadeiro não quer dizer que somos perfeitos, mas estamos em contínuo processo de tratamento do Senhor. E aí nós somos tratados. O joio não é tratado. O joio, enquanto não se converter, não será tratado. Joio não é tratado. Joio é deixado de lado. Não tem jeito para esse que decide ser joio, para esse que acha que teme ao Senhor, mas também pode temer todas as outras coisas. Só há uma opção para nós: com Deus ou sem nada. Não há estágio intermediário. Não há processo evolutivo. Ou me rendo ou não me rendo. Ou me entrego ou me guardo. Não tem como ser diferente. Que o Senhor nos ensine essa manhã, para que haja uma reflexão na nossa vida, para uma transformação que venha dela. Em nome de Jesus, que assim o Senhor nos abençoe. Pai, cuida do teu povo aqui nesse lugar, Senhor. Que nós possamos sempre pregar a verdade nesse púlpito, meu Deus. Que a verdade venha sempre, sem remendos, sem coisas ocultas, falando completamente das bênçãos, mas também mostrando os erros, os enganos, para que nenhum de nós possa alegar que não sabia. Que a tua palavra cada dia mais nos torne duplamente responsáveis, Pai, por todos os erros que viemos a cometer. Te peço, ó Deus, que o Senhor revele a verdade a cada coração aqui presente. Que o Senhor continue tratando conosco, nos livrando de uma vida falsa, de um faz de conta, e que o Senhor encontre aqui verdadeiros adoradores que o Senhor tem buscado. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.